O modelo de Jesus. Jesus, filho de Maria e do Pai dos céus, estava ali adotado por José e vivia na comunidade como um ser humano, um menino que crescia como os outros todos. Isso é o que nos diz Lucas no capítulo 2, verso 52. Ele não era um Deus na terra, mas era um menino, um homem que vivia de acordo com a vontade de Deus, do seu Pai. E ele não deixava de lado a sua autoridade divina, ele não deixava de ser divino, mas esse ser divino estava dormente, não estava atuante enquanto este menino crescia. Veja, Lucas 2,52 nos explica isso. Ele estava vivendo na terra como um de nós. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus então tinha um crescimento em dimensão da qual também nós podemos crescer e devemos crescer. Estava ele então crescendo mentalmente, desenvolvendo suas habilidades mentais e também fisicamente. Ajudava Maria e também ao pai na marcenaria, o padrasto na marcenaria. Também espiritualmente ele se desenvolvia cada vez mais, tanto que agradava ao pai. E mais ainda, ele também tinha um bom relacionamento social, onde ia, prestava serviços, era prestativo, era amável, era uma pessoa agradável de se estar junto. Isso que nos diz no livro O Desejado de Todas as Nações, a autora Ellen White, na sua página 45. Vamos ver então as habilidades, o caráter dele e tudo o mais que ali ele fazia. Sua mente era ativa e perspicaz, com uma capacidade de reflexão e sabedoria além de sua idade. Não porque ele era Deus, mas porque vivia com Deus. O caráter dele também era belo e harmonioso. Assim também o caráter do cristão, aquele que se diz semelhante a Cristo, seguidor de Cristo, deve ter um caráter belo e harmonioso, firme em suas convicções bíblicas. As habilidades da mente e do corpo se desenvolviam gradualmente e conforme as leis da infância. Também temos que fazer desenvolver da melhor maneira capaz e possível para o ser humano as habilidades mentais. A confiança, o estudo, e especialmente o estudo da palavra de Deus, porque ali diz o princípio da sabedoria. A palavra de Deus é o princípio da sabedoria. Deus é o princípio da sabedoria. Então, como criança, Jesus era incomparavelmente amável. E nós, muitas vezes, como cristãos, tratamos os outros com indiferença ou até com um espantoso ódio ou rancor. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir aos outros, mas nossas mãos, muitas vezes mesquinhas, servem apenas a nós mesmos os banquetes dessa vida. Manifestava uma paciência que nada conseguia perturbar e uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade. Firme como a rocha, em questões de princípio, sua vida revelava a graça da cortesia altruísta. A graça de Deus para sermos altruístas e uma veracidade sempre, nunca dispostos a sacrificar a integridade. Em Mateus 4, verso 23, nós vamos ler a sequência desse assunto. E aqui temos: Jesus lhe disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Bom, ali estava Jesus a curar a nós todos com o seu bom exemplo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Bem, Jesus fazia as boas obras por todos os lugares por onde andava. O ser humano é uma pessoa integral. Nós somos corpo, alma, espírito e também desenvolvimento de todas as potencialidades de acordo com a vontade do Pai, para que nós sejamos semelhantes a Ele em tudo. Para que nós possamos ser chamados filhos de Deus, não podemos trazer dentro de nós ou em torno de nós coisas que nos tornem menos do que filhos de Deus. Quer nossa alimentação, nossos hábitos, nosso trabalho, nossa índole, nossa vontade de ser e viver, o nosso caráter deve espelhar Jesus. Os elementos físicos e espirituais, tão poderosos e integrados, não podem ser separados.
Os atributos, portanto, de uma pessoa que se diz cristã e vive diferente, a relação dela com Deus não pode ser diferente da relação dela, pessoa, com os seus semelhantes, também filhos de Deus, seus irmãos. Jesus tratou pecadores e os demais, todos nós pecamos, mas os demais que se diziam santos, da mesma forma. Ele tratava as pessoas com carinho, com amor e tratava de restaurar, conforme diz aqui o livro Educação, página 9, também de Ellen White. Ele tratava de restaurar no homem a imagem do seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual, a nossa relação com Deus. Veja que sempre que quando se fala espiritual, a letra está em minúsculo, portanto não se trata de um subjetivo, não se trata de atribuir a uma personalidade para uma pessoa, no caso o Espírito Santo, mas ou também a um ser, um ente que está por aí vagando depois da morte. Não, aqui é o desenvolvimento atual do nosso espírito, a nossa índole, a nossa vontade, que deve ser aprimorada pela convivência com aquele que fez tudo e que tudo era bom. Depois do pecado, só você, eu e aqueles que seguem a Cristo estamos realmente no caminho de Deus para o aprimoramento. A imagem e semelhança de Deus nos criou, a imagem e semelhança de Deus nos restaurará. Que Deus te abençoe muito. Você assistiu o Vê e Entende, um programa para ser visto, seguido, compartilhado. Não se esqueça, vem com a gente e ore. Pai amado, ao recebermos a Tua palavra, nos prontificamos a estarmos juntos de Ti, ao estarmos firmes nela e a crescermos conforme a Tua vontade, sempre em direção a essa luz, como plantas que almejam o sol. Nós almejamos o sol da justiça, a Tua palavra, a verdade dentro de nós e na nossa mente, em nome de Jesus. Abençoa a todos. Amém.